Pessoal, então hoje a gente vai estudar o empuxo, que é um princípio que foi descoberto por Arquimedes. Então, isso daqui a gente consegue verificar toda vez que a gente vai mergulhar algo dentro da água. Então, por exemplo, quando a gente mergulha, a gente sente como se tivesse uma força puxando esse objeto para cima. E essa força nada mais é do que o empuxo. Então, Arquimedes, fazendo experimentos, que na época era tudo muito experimental, por assim dizer, ele percebeu que essa força era igual ao peso do líquido deslocado. Então, se a gente tem um objeto com determinado volume, a gente submerge ele dentro da água. Então, ele vai deslocar uma determinada quantidade de líquido. A quantidade de líquido que ele vai deslocar nada mais é do que o volume do objeto, porque o volume do objeto vai ocupar o líquido que ele deslocou. Então, nisso a gente chama de empuxo. Então, se o empuxo é o peso do líquido deslocado, então peso é a massa do líquido vezes a gravidade. Então, se a gente pegar a massa específica, que é o μ, é massa dividido pelo volume, então a massa ela é a massa específica do líquido vezes o volume. Então, a gente pega isso daqui, troca de lugar com a massa aqui, então o nosso empuxo ela é a massa específica do líquido vezes o volume, vezes a gravidade. Isso daqui também pode ser densidade. Então, fica mais fácil até de decorar. Empuxo é dVg. Densidade, volume, gravidade. Então, para a gente simplificar um pouco o entendimento de empuxo, se a gente pegar um objeto e mergulhar ele na água, ele vai estar sofrendo pressões em volta do objeto inteiro. Então, toda a área do objeto vai estar sofrendo uma força de pressão. Então, se a gente pegar a pressão que o objeto está sofrendo embaixo, a pressão que ele está sofrendo em cima, a gente vai ter uma variação da pressão. Então, a variação da pressão vai ser o que? A massa específica do líquido vezes a gravidade vezes a diferença de altura entre a parte de baixo e a parte de cima do objeto. Então, como a pressão ela é força sobre área e o empuxo nada mais é do que uma força, então a variação da pressão é o empuxo sobre a área. Então, o empuxo sobre a área é a massa específica do líquido vezes a gravidade vezes a variação de altura. Só que se a gente pegar a área e multiplicar pela variação de altura, o que a gente tem? Volume. Então, o empuxo é a massa específica do líquido vezes a gravidade vezes o volume. Então, a partir disso, a gente tem casos especiais. Se a gente tiver um corpo que tem uma massa específica igual à massa específica do líquido, o volume que ele vai deslocar é o mesmo volume do corpo. Então, o empuxo vai ser igual ao peso do corpo. Agora, se a massa específica do corpo é maior do que a massa específica do líquido, o que vai acontecer? Ele vai afundar. Então, se ele afunda e chega ao fundo do recipiente, o que a gente vai ter? A gente vai ter duas forças para cima, a normal e o empuxo. Então a gente vai ter normal mais empuxo igual ao peso do corpo. Então, se a gente tiver um objeto no fundo de uma piscina, por exemplo, a gente tentar levantar, ele vai ser muito mais leve do que se ele estivesse fora da piscina, porque a gente tem duas forças atuando para cima, tanto a normal quanto o empuxo. E se a massa específica do corpo for menor que a do líquido, ele vai boiar. Então, consequentemente, a massa, o volume de líquido que ele vai deslocar vai ser menor do que o volume do corpo. Então, por exemplo, se 2/3 do corpo está embaixo da água e o 1/3 está acima da água, então a gente vai utilizar esses 2/3 para calcular o volume deslocado. A gente não vai utilizar o volume do corpo inteiro, porque é só o que ele deslocou. Então, nesse caso também o empuxo vai ser igual ao peso do corpo. Então, a partir disso, a gente consegue entender os princípios de por que o navio, por exemplo, flutua. No submarino, a gente consegue tanto afundar ele quanto submergir ele. Porque o navio, apesar de ser feito de ferro, ele tem um volume muito grande. Então, o volume, se a gente pegar que a massa específica é a massa dividida pelo volume, se o volume ele é muito grande, a gente diminui a densidade do corpo. Então a densidade do navio tende a ser menor do que da água, por isso que ele flutua. Agora o submarino ele tem tanques. Esses tanques a gente enche ele de água e tira a água. Se a gente encher de água,
a gente aumenta a massa do submarino, então ele afunda. Se a gente tira a água, a gente diminui a massa, então ele submerge. Então esse é o princípio de funcionamento. Foi descoberto lá por Arquimedes, fazendo experimentos, ele viu que todo objeto que a gente submerge dentro da água, aí vai ter uma força puxando para cima. Essa força é chamada de empuxo. Só tudo bem?